paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você. Nós estamos conhecendo os milagres que Jesus realizou. Na verdade, nós não vamos falar de todos que estão registrados na Bíblia, porque seria muito tempo, mas vamos falar dos principais. Jesus realizou diversas curas, Jesus realizou ressurreições, Jesus transformou água em vinho, Jesus multiplicou pães, curou diversas enfermidades. João diz que aqueles que estão registrados no seu evangelho são apenas uma parte e que se fosse ser registrado todos os feitos milagrosos que Jesus fez, não caberiam nos livros. Seria necessário muitos e muitos e muitos livros, porque Jesus realizou grandes feitos milagrosos. Eu tenho uma lista aqui com 37, né? E nós vamos, assim, escolhendo os principais. Hoje vamos falar de um momento especial em que Jesus curou um homem leproso. Abra a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Diz assim, Lucas 5, 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, suplicando-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, segundo o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Meu querido e amado irmão, a lepra é uma doença terrível, né? E acredito que na época não tinha tratamento. Ela vai deformando as cartilagens do corpo, as pontas do dedo vão sumindo, as orelhas, o nariz, e tudo indica que esse homem estava no estágio avançado da doença. Quem tinha lepra em Israel tinha que ser isolado socialmente, então ele tinha que morar separado das outras pessoas. Ele também, ao chegar num lugar, tinha que dizer que era impuro para que as pessoas não chegassem perto. Então todo mundo tinha medo de chegar perto de alguém que é leproso, que está leproso. Então a vida dele era realmente uma vida terrível, uma vida terrível. E ele, quando certamente soube que Jesus estava por ali, ele chega a Jesus e diz assim: Senhor, eu sei que tu pode todas as coisas, né? Ele diz aqui, vamos ler de novo, no 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Irmãos, veja que interessante. Ele disse o seguinte: se tu queres, eu posso ser curado. Quantas coisas nós queremos, mas não podemos fazer. Muitas vezes você vê um parente precisando de uma ajuda financeira e você pensa: poxa, se eu tivesse dinheiro, eu ajudaria essa pessoa. Quando você vê alguém sofrendo, poxa, se eu tivesse a capacidade de curar, eu curaria. Irmãos, Jesus Cristo, Ele é Deus. E aqueles que estão diante de Jesus estão diante daquele que pode todas as coisas. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela conceberia Jesus, ela disse: mas como que isso é possível? Eu não me relacionei com nenhum homem. E então o anjo respondeu: porque para Deus não haverá impossíveis. Então, Jesus, ele como Deus, ele pode curar qualquer enfermidade, até mesmo a lepra. Até mesmo a lepra. Veja que interessante, enquanto as outras pessoas fugiam dele, Jesus não fugiu e Jesus ainda tocou nele. Olha, irmãos, as nossas impurezas, os nossos pecados, as nossas enfermidades,
elas não atingem Jesus. Ele pode curar, ele não tem medo, ele não vai fugir delas, ele não vai se esconder delas. Viu, meu querido irmão? Talvez as pessoas fujam de nós quando nós estamos com um problema, porque elas não podem ajudar, mas Jesus não. A Bíblia também nos mostra aqui que o nosso Senhor Jesus aceitou uma adoração dele. Esse homem prostrou-se em terra, pôs o rosto no chão, ele ajoelhou-se diante de Jesus. Os apóstolos não aceitaram tal atitude. Pega a sua Bíblia lá depois em Atos 10 e veja quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelhou diante dele e Pedro levantou a Cornélio e disse: levanta-te, porque eu sou homem como você. Então, o fato de Cristo aqui aceitar a adoração mostra que Ele é Deus, porque Ele aceitou que se ajoelhasse diante dEle. Jesus aceitou essa adoração e Jesus curou esse leproso. Toda a enfermidade humana, toda a contaminação humana, todo o pecado, o Senhor Jesus Ele pode carregar. E Jesus Ele pode curar você de qualquer enfermidade que você tenha. Ele quer limpar-nos, né, de toda impureza. A lepra pode ser comparada ao pecado. Né? A lepra tem raízes profundas, ela ataca a nossa pele, ela nos destrói, nos desfigura, assim como o pecado. Ele nos torna mortos-vivos. Nós um dia estávamos como mortos para Deus, mas Jesus Cristo pode novamente nos trazer a vida. Eu quero orar com você, se você tem alguma enfermidade, se você deseja ser purificado de algum pecado, se você quer que o Senhor Jesus te liberte de algo, vamos colocar agora na presença dele. Senhor Deus, te peço por todos que estão enfermos, Pai. Nós temos medo do Covid, nós temos medo de várias enfermidades, mas o Senhor não tem. O Senhor pode tocar em qualquer enfermidade, o Senhor pode estar com qualquer enfermo. Grande Deus, por isso esteja com aquele que está enfermo, cure para a glória do teu nome, Senhor. Te peço por aqueles que lutam contra um pecado, um vício, que tu venha libertar para a glória do teu nome, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Até semana que vem, se Deus quiser.